tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Última semana do ano. E os anúncios? Reviravolta por Bruno Henrique. Fala pessoal, muito bom dia, chegando aqui para trocar essa ideia com você, já pedindo desculpa pelo cenário, eu tô acampado, mas vou fazer vídeos de outros lugares agora à tarde. Aqui hoje eu preciso de algumas informações, que são tantas informações que eu quero trocar uma ideia com vocês, que eu preciso ter na minha frente o meu computador. Isso é extremamente necessário. Então, já que é tanta coisa que a gente tem que conversar, nem tudo a gente consegue guardar na cabeça. Dito isso, eu vou pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Se tu puder se tornar membro do canal, vai ajudar muito também. Então, eu quero te falar de saídas, chegadas, eu quero te falar também de gauchão, porque é importante a gente trocar uma ideia sobre gauchão. Não que gauchão seja a coisa mais primordial, mas eu quero te falar da questão do elenco, que já começou os trabalhos lá em Alvorada para o Campeonato Gaúcho. As 3 primeiras rodadas, muito provavelmente, até porque a 4ª rodada é um Grenal, vai ser a gurizada da base misturado com alguns profissionais. Alguns que talvez nem façam parte dos planos do Inter na próxima temporada. Bom, eu vou te trazer os jogadores do grupo principal. O resto é gurizada. Goleiro Antony, já começou os trabalhos. Victor Gabriel, Cleiton Sampaio, Pedro Cauã e Lázaro. O Lázaro é fora, mas o Cleiton Sampaio e o Victor Gabriel são do time profissional. O Alan Benítez também está nos treinamentos. O Richard e o Ronaldo e o Gustavo Prado também devem iniciar junto com esse time da base, dar uma fortalecida nele, o Campeonato Gaúcho. Bom, então são jogadores sim que integram já de imediato esse grupo que começa o Campeonato Gaúcho. Então, vamos lá, são jogadores que vão dar uma encorpada, porque a gente tem... Não dá para começar um gauchão errado, né? Até para não cair fora de uma fase decisiva. Uma das novidades que a gente traz para esse Campeonato Gaúcho inicialmente é o atacante, o 9, João Bezerra, que foi falado por Abel Braga, um jogador que tem muito potencial, vão acelerar a transição dele já para o profissional e a gente quer que ele ganhe oportunidades já nesse começo de Campeonato Gaúcho. Cara, e tem-se uma expectativa que esse possa ser o melhor 9 que surgiu no Inter em bons anos, né? Em muitos anos, porque tá difícil surgir alguma coisa interessante no Internacional com relação a 9, né? Bom, vamos lá. Saindo do gauchão, vamos falar de Bruno Henrique. Sim, Bruno Henrique. Muito se dava a certeza de saída do Bruno Henrique, de uma não renovação do Bruno Henrique, mas eis que surge uma cláusula que ninguém tinha esse conhecimento a não ser a direção, que Bruno Henrique tinha metas a serem atingidas, objetivos dentro do Inter. Com as metas atingidas, Bruno Henrique teria uma renovação automática no Internacional. Eis que ele atingiu todas as metas e terá a sua renovação para o ano de 2026. E vamos lá, cara. Isso eu quero te falar sobre o jogador. O que eu penso? Se a gente começa a falar de um jogador que, tipo... de um time com intensidade, Bruno Henrique não me serviria. Porque ele tem tudo, tem qualidade, tem tudo, mas não tem mais intensidade. É um jogador que deixa o time lento. Se tu botar Bruno Henrique e Alan Patrick ali, tu sobrecarrega a lentidão do meio-campo, além de envelhecer o meio-campo. Bom, aonde eu usaria Bruno Henrique, já que ele vai ficar e não tem outra opção? Eu utilizaria Bruno Henrique na primeira função, foi aonde eu mais gostei de Bruno Henrique no Internacional. A primeira função tu não precisa ter velocidade, explosão, tu não precisa ter essa coisa que o Inter vai buscar. A primeira função é aquele cara que rouba a bola, que dá o primeiro desarme, e o Bruno Henrique é muito combativo nessa primeira função, já vi ele em algumas partidas assim e gosto dele na primeira função. Já que está no elenco, tem que ser utilizado e tomara que o Pesolano ache a melhor solução para encaixar o Bruno Henrique no time. Se fosse uma renovação, não tem cláusula, vamos procurar o Bruno Henrique fazer uma renovação, aí seria doideira, né? No mundo ideal não teria por que fazer essa renovação. Mas já que tem a cláusula, e o Inter deixa vazar essa cláusula justamente no período de festas, que a galera tá mais desligada do mundo. Não, tá, Bruno Henrique, isso, vamos lá tomar um chopp.
sabe? É aquela coisa tipo, tu fazendo uma viagem de férias, olha ali Torre Eiffel, tirou uma foto, beleza, vi, ok, vamos lá tomar um shopping. É mais ou menos isso, né? Então a galera esquece muito rapidamente, mas quando a gente divulgou isso, muita gente já não gostou dessa situação por ter Bruno Henrique em 2026 no elenco colorado. Bom, reforços, não vai ter anúncios? A gente se pergunta muito disso, cadê os anúncios, Barcelos? Bom, situações estão sendo desenvolvidas nos últimos minutos de 2025. Uma delas é o Matheus Doria, tá? Que é um zagueiro que já jogou no Botafogo. Eu gosto muito desse zagueiro, tá? Ele está no Atlas do México, está rescindindo seu contrato com o Atlas e o destino é o Internacional, já tem um acerto com o Internacional. Então ele rescinde seu contrato agora nos últimos momentos de 2025 e 2026 será apresentado pelo Inter como seu zagueiro. Então esse jogador é interessante e olha, é uma boa substituição para o Vitão. É melhor que Cleiton Sampaio. O Juninho até me surpreende não está começando o gauchão, que também ele é melhor que o Juninho. Então, um jogador que vem para somar, tá? Então, o zagueiro Doria vai ser uma das primeiras contratações do Inter. Muito se fala do Fernando decidiu que vai voltar a jogar. Só não decidiu aonde. Existe uma situação de novo do Fernando querer estar próximo da família e não julgo. Mas já aconteceu isso em outra oportunidade. Então, talvez ele não queira jogar no Inter ano que vem, até para não se deslocar a família inteira, e prefira jogar no Vila Nova. O seu clube, né? Ficar um ano no Vila Nova. Bom, mas também tem a situação que ele saiu do Vila Nova porque não gostou de algumas atitudes. Isso pode pesar a favor do Inter. Se jogar em alto nível, um time... Desculpa, alto nível não. Alto nível, o Vila Nova também joga em futebol em alto nível, profissional. Mas se preferir jogar em um clube da Série A, o destino provavelmente seja o Internacional. E aí fica aquela situação, se Fernando optar por jogar no Inter e a decisão talvez seja hoje, o dia D hoje, porque até amanhã o Inter tem que dar uma resposta para Luiz Gustavo, do São Paulo, que o Inter conversou. Então, para um dos dois vem para o Inter. Ou Luiz Gustavo ou Fernando. Vamos ver o que a direção define nas próximas horas. Outro reforço que está muito bem encaminhado, e ele inclusive já disse que não sai de Porto Alegre, não se representa ao Corinthians, é Pedro Raul. Pedro Raul tem contrato com o Ceará até 31/12, né, por lei, e poderia ser anunciado no Inter a partir do dia 1º. É um jogador que já está acertado com o Inter e vem para reforçar a camisa 9 do Internacional em 2026. Por fim, vou te falar só de mais um, que daí não é reforço para campo, é reforço extra-campo, que é o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, que também tem contrato com o Corinthians, por mais que ambos já falaram de rescisão, tem contrato com o Corinthians até 31/12, dia 1º pode ser anunciado. Fabinho Soldado, que nos bastidores já trabalha pelo Internacional, há quem diga, inclusive, que Fabinho Soldado foi uma das peças fundamentais no encaminhamento da venda do Vitão para o Flamengo. Vitão, que deve ser anunciado também nas próximas horas como jogador do Flamengo. O Flamengo que anunciou agora há pouco a renovação de Felipe Luiz. Cara, estão falando na casa de 5 milhões por mês. Assustador esses números, tá? Assustador. São de quase $1 milhão por mês para um treinador. Tá bem? Tá com moral o Felipe Luiz. Bom, já falei até do Flamengo. Dito isso, volto à tarde, valeu, tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal, grande abraço, até mais.